Capítulo 17. O segredo de Amália. Julgue por si mesmo, disse Olga. Aliás, soa simples, não se entende logo como é que pode ter um grande significado. Existe um funcionário no castelo que se chama Sordine. Já ouvi falar dele, disse K. Participou da minha convocação. Não acredito, disse Olga. Sordine quase não aparece em público. Você não está confundindo com o Sordine, escrito com D? Você tem razão, disse K. Era Sordine. Sim, disse Olga. Sordine é muito conhecido, um dos funcionários mais zelosos, sobre o qual muito se fala. Sordine, ao contrário, é muito retraído e hostil à maioria das pessoas. Faz mais de 3 anos que eu o vi pela primeira e última vez. Era no 3 de julho, numa festa da Associação dos Bombeiros. O castelo também havia participado e oferecido uma bomba hidráulica nova. Sordine, que é o que parece, se ocupa também com questões de proteção contra incêndio, mas talvez só estivesse lá por delegação. Na maioria dos casos, os funcionários representam uns aos outros, e por isso é difícil reconhecer a competência deste ou daquele. Participou na entrega da bomba hidráulica. Naturalmente, havia outros ainda que vieram do castelo, funcionários e servidores, e Sordine, como corresponde ao seu caráter, permaneceu totalmente em segundo plano. É um senhor pequeno, franzino e pensativo. Algo que nele chama a atenção de todos os que de algum modo o observam é sua maneira de franzir a testa, todas as dobras. E havia uma porção delas, embora ele não tenha com certeza mais de 40 anos. Se estendiam em leque da fonte até a raiz do nariz. Algo dessa natureza eu nunca vi. Bem, havia então aquela festa. Nós, Amália e eu, a esperávamos com alegria já fazia semanas. Os vestidos de domingo estavam em parte renovados. Principalmente o vestido de Amália era muito bonito. A blusa branca avançando em frente, estofada, uma fila de renda em cima da outra. A mãe tinha emprestado todas as rendas para aquela finalidade. Eu estava então com inveja, e antes da festa chorei a metade da noite. Só quando pela manhã a dona do albergue da ponte veio nos visitar... A dona do albergue da ponte? Perguntou K. Sim, disse Olga. Ela era nossa amiga, veio portanto à nossa casa e teve de admitir que Amália estava em vantagem, e por isso me emprestou, visando a me acalmar, seu próprio colar de granadas da Boêmia. Quando então estávamos prontas para sair, Amália ficou diante de mim, em pé. Nós todos a estávamos admirando. O pai disse: Hoje, lembrem-se do que estou dizendo. Amália ganha um noivo. Foi então que, não sei porquê, tirei o colar do pescoço, meu orgulho, e o coloquei em Amália, sem mais nem um pouco de inveja. Inclinei-me diante de sua vitória e achei que todo mundo devia fazer o mesmo. Talvez o que nos surpreendesse, então, fosse a circunstância de que ela tinha uma aparência diferente da usual, pois não era propriamente bela, mas o olhar sombrio, que manteve assim a partir daquela ocasião, passava longe sobre nós e quase involuntariamente, mas de fato, a gente se inclinava diante dela. Todos notaram isso, inclusive Leisman e a mulher que nos vieram buscar. Leisman? Perguntou K. Sim, Leisman, disse Olga. Éramos muito considerados, e a festa não teria podido, por exemplo, nem começar sem nós, pois o pai era o terceiro chefe de exercício dos bombeiros. Seu pai era tão robusto, então? Perguntou K. O pai? Perguntou Olga, como se não entendesse inteiramente. Há 3 anos, ele ainda era, de certo modo, um jovem. Durante um incêndio na hospedaria dos senhores, por exemplo, havia carregado, em passo de corrida, um funcionário pesado, Gálater, nas costas. Eu próprio estive lá. Não havia em verdade perigo de incêndio, só que a madeira seca ao lado do aquecedor começou a soltar fumaça e Gálater ficou com medo. Pediu socorro pela janela e a brigada de incêndio veio. Meu pai teve de transportá-lo para fora, embora o fogo já estivesse apagado. Ora, Gálater é um homem que se movimenta com dificuldade
e nesses casos é necessário ter cuidado. Só conto isso por causa do pai. Mais de 3 anos se passaram desde então, e veja agora como ele fica sentado ali. Só então Ká viu que Amália já estava outra vez na sala, embora bem à distância, junto à mesa dos pais. Dava de comer à mãe, que não podia mexer os braços reumáticos, e enquanto isso falava com o pai, no sentido de que devia ter um pouco de paciência, logo chegaria a vez dele de ser alimentado. Mas ela não teve êxito em seus apelos, pois o pai, já muito ávido para tomar a sopa, superou a fraqueza física e tentou primeiro tomá-la com sua colher, e logo depois bebê-la diretamente da tigela, resmungando bravo quando nenhuma das tentativas deu certo. A colher estava fazia tempo vazia antes de chegar à boca, e não eram nunca os seus lábios, mas o bigode pendente que mergulhava na sopa, pingando e espirrando para todos os lados, exceto dentro da boca. 3 anos fizeram isso dele? Perguntou Ká, mas ainda não sentia compaixão, só repulsa pelos velhos e por todo aquele canto da mesa de família. 3 anos, disse Olga devagar. Ou, mais exatamente, algumas horas de festa. A festa era num prado diante da aldeia. Ao lado do riacho já estava lá uma porção de pessoas quando nós chegamos. Muita gente das aldeias vizinhas também tinha vindo. O barulho deixava tonto. Naturalmente, fomos conduzidos pelo pai até a bomba hidráulica. Ele riu de alegria quando a viu. Uma nova bomba o fazia feliz. Ele começou a apalpá-la e a nos explicar. Não tolerava nenhuma contradição e nenhuma falta de entusiasmo dos outros. Se havia alguma coisa a inspecionar debaixo da bomba, tínhamos todos de abaixar e quase rastejar sob a máquina. Barnabás, que na ocasião se recusou, levou por isso uma surra. Só Amália não se importava com a bomba hidráulica. Permanecia ereta no seu lindo vestido e ninguém ousava lhe dizer nada. Eu corri algumas vezes até ela e a peguei pelo braço, mas ela ficou em silêncio. Ainda hoje não consigo explicar a mim mesma como foi que, enquanto estávamos diante da bomba hidráulica e quando o pai se desligou dela, nós notamos Sortini, que obviamente havia se inclinado o tempo todo atrás da máquina, ao lado de uma haste. O barulho, então, era sem dúvida medonho, não só porque era uma festa como as outras. O castelo dera também de presente algumas trombetas, instrumentos especiais com os quais o menor dispêndio de energia, uma criança seria capaz disso, podia produzir os sons mais selvagens. Quando se ouvia aquilo, se julgava que os turcos já haviam invadido o lugar. E não era possível se acostumar, pois a cada novo sopro as pessoas estremeciam. E uma vez que eram trombetas novas, todos queriam experimentar, e porque era uma festa do povo, isso era permitido. Justamente à nossa volta, talvez elas tivessem atraído Amália, estavam algumas dessas trombetas. Era difícil conservar os sentidos, e se nós precisávamos ainda por cima, segundo as ordens do pai, prestar atenção na brigada de incêndio, isso era o máximo que se podia fazer, e sendo assim, Sortini nos escapou, a quem aliás não havíamos até então conhecido, por um tempo incomumente longo. Lá está Sortini, cochichou Lasiman afinal ao pai. Eu estava perto. O pai inclinou-se profundamente e também nos deu, excitado, um sinal para nos inclinarmos. Sem conhecê-lo até então, o pai havia admirado desde muito tempo Sortini como especialista em questões de incêndio. Muitas vezes em casa falava dele. Por isso foi para nós uma grande surpresa e um fato significativo ver agora Sortini na realidade. Mas Sortini não se importava conosco. Não que essa fosse uma peculiaridade dele, a maioria dos funcionários parecem apáticos em público. Ele também estava cansado. Só o dever de ofício o mantinha aqui embaixo. Não são os piores funcionários aqueles que sentem exatamente essas obrigações de representação como tediosas em particular. Outros funcionários e servidores se misturam com o povo, já que estiveram lá. Mas Sortini permaneceu junto à bomba hidráulica
e quem quer que tentasse se aproximar dele com algum pedido ou lisonja era repelido pelo seu silêncio. Sucedeu assim que ele nos notou depois que nós o fizemos. Só quando nos inclinamos respeitosamente e o pai procurou nos desculpar, é que ele olhou em nossa direção. Olhou de um a um, em sequência, cansado, como se suspirasse por haver, ao lado de um, sempre um outro, até que então se deteve em Amália, para a qual teve de levantar os olhos, pois ela era muito maior do que ele. Nesse momento se espantou, saltou sobre a haste para ficar mais perto de Amália. A princípio nos equivocamos e, chefiados pelo pai, quisemos nos aproximar dele, mas ele nos barrou com a mão erguida e depois fez um aceno para irmos embora. Isso foi tudo. Depois troçamos muito com a Amália, porque ela então havia encontrado realmente um noivo. Na nossa falta de discernimento, passamos a tarde toda muito alegres, mas Amália estava mais silenciosa que nunca. Ela se aproximou perdida e completamente por Sortine, disse Brunswick, que é sempre um pouco grosseiro e não tem compreensão pela natureza de pessoas como Amália. Mas, daquela vez, sua observação nos pareceu quase correta. Passamos literalmente tontos o dia, e todos, exceto Amália, como que anestesiados pelo doce vinho do castelo, chegamos em casa depois de meia-noite. E Sortine? Perguntou K. Sim, Sortine, disse Olga. Vi Sortine várias vezes ainda durante a festa, de passagem. Estava sentado sobre a haste, os braços cruzados no peito. Assim permaneceu até que o carro do castelo chegou para pegá-lo. Não foi nem mesmo assistir aos exercícios da Brigada de Fogo, nos quais o pai, naquela ocasião, justamente esperando que Sortine presenciasse, se destacou entre todos os homens da sua idade. E vocês não ouviram mais falar dele? Perguntou K. Parece que você tem uma grande admiração por Sortine. Sim, admiração, disse Olga. Tenho, e também ainda ouvimos falar dele. No dia seguinte, fomos acordados por um grito de Amália do nosso sono profundo de vinho. Os outros caíram logo de novo na cama, mas eu estava totalmente desperta e corri até Amália. Ela estava em pé junto à janela, segurando uma carta na mão, que fazia pouco um homem lhe havia entregado pela janela. O homem ainda estava esperando uma resposta. Amália já tinha lido a carta, que era curta, e a segurava na mão que pendia mole. Como eu a amava sempre que ela estava cansada assim. Ajoelhei-me ao lado dela e li a carta. Mal havia terminado, Amália a pegou de novo, com um breve olhar para mim, mas não teve mais forças para a ler. Rasgou-a, atirou aos pedaços no rosto do homem lá fora e fechou a janela. Foi aquela a manhã decisiva. Eu a chamo decisiva, mas todos os momentos da tarde anterior foram igualmente decisivos. E o que estava escrito na carta? Perguntou K. Sim, ainda não contei isso, disse Olga. A carta era de Sortine, endereçada à moça que usava o colar cor de granada. Não consigo reproduzir o conteúdo. Era uma intimação para procurá-lo na hospedaria dos senhores, e, na verdade, Amália devia ir imediatamente, pois Sortine tinha de partir em meia hora. A carta estava escrita com as expressões mais vulgares, que eu ainda nunca tinha ouvido, e só adivinhei o conteúdo pela metade a partir do contexto. Quem não conhecia a Amália e tivesse apenas lido aquela carta, a teria considerado uma moça desonrada, para a qual alguém ousara escrever naqueles termos, mesmo que ela não tivesse sido absolutamente tocada. E não era uma carta de amor, não havia ali nenhuma palavra de carinho. Pelo contrário, Sortine estava obviamente furioso pelo fato de que a visão de Amália o houvesse capturado e desviado dos seus negócios. Concluímos mais tarde que Sortine queria, naquela tarde, provavelmente ir para o castelo e só havia permanecido na aldeia por causa de Amália. De manhã, cheio de raiva porque também à noite não conseguira esquecer a Amália, havia escrito a carta. Diante dela, era preciso primeiro ficar indignado.
Até a pessoa de maior sangue frio o faria. Depois, porém, com alguém que não fosse Amália, provavelmente prevaleceria o medo diante do tom ameaçador. Em Amália perdurou a indignação. Ela não conhece o medo, nem para si mesma, nem para os outros. E enquanto eu buscava outra vez refúgio na cama, debaixo dos cobertores, e repetia para mim o final interrompido da frase, venha logo, pois senão... Amália ficou no banco da janela, olhando para fora, como se ainda esperasse outros mensageiros e estivesse disposta a tratar qualquer um deles como havia tratado o primeiro. São então assim os funcionários? Disse Kai hesitante. Encontram-se exemplares como esse entre eles. E seu pai o que fez? Espero que tenha se queixado de Sortini energicamente em lugar competente, se é que não preferiu o caminho mais curto e mais seguro para a hospedaria dos senhores. O mais feio em toda essa história não é a ofensa feita a Amália, que poderia ser facilmente retocada. Não sei por que dá um peso excessivo justamente a ela. Por que Sortini devia ter comprometido Amália para sempre com essa carta? Segundo o que você conta, seria possível acreditar que exatamente isso, no entanto, não seria cabível. Seria fácil apresentar uma satisfação a Amália e em alguns dias o incidente estava esquecido. Sortini não comprometeu a Amália, mas a si mesmo. É de Sortini, portanto, que recuo de medo, diante da possibilidade de que haja um abuso de poder dessa natureza. O que não deu certo nesse caso, porque foi dito em termos rasgados e plenamente transparentes, encontrando um adversário superior em Amália, pode, em 1000 outros casos, dar certo de uma vez só, em circunstâncias um pouco mais desfavoráveis, e escapam a qualquer olhar, mesmo ao olhar de quem foi objeto de abuso. Quieto, disse Olga. Amália está olhando para cá. Amália havia acabado de dar comida aos pais e agora estava a ponto de trocar a roupa da mãe. Havia desatado a saia dela, os braços da mãe foram erguidos em volta do pescoço. Amália a levantou um pouco, fez a saia descer suavemente e depois a sentou com brandura de novo. O pai, sempre insatisfeito com o fato de a mãe ser atendida primeiro, o que, porém, evidentemente, só acontecia porque a mãe era ainda mais desamparada que ele, tentava, talvez também para punir a filha pela suposta amorosidade, tirar a roupa sozinho. Mas, embora começasse pelo menos necessário e mais fácil, os chinelos grandes demais, nos quais os pés flutuavam, não conseguiam de modo algum retirá-los. Teve de desistir logo, com um estertor rouco, e se inclinou outra vez rígido na sua cadeira. Você não reconhece o que é decisivo, disse Olga. Pode ter razão em tudo, mas o decisivo é que Amália não foi à hospedaria dos senhores. O modo como tratou o mensageiro ainda podia passar. Seria possível disfarçá-lo. Mas com o fato de não ter ido, foi proferida a maldição sobre nossa família, e sendo assim, o tratamento ao mensageiro foi considerado imperdoável e até apresentado em primeiro plano ao público. Como? Bradou K, e imediatamente abafou a voz, uma vez que Olga ergueu as mãos em súplica, dizendo: Você, a irmã, não disse por acaso que Amália deveria ter obedecido a Sortini e corrido à hospedaria dos senhores? Não, disse Olga, que eu seja protegida de uma suspeita dessas. Como pode crer nisso? Não conheço ninguém que tenha estado tão solidamente certa como Amália, em tudo o que fez. Se tivesse ido à hospedaria dos senhores, certamente eu teria dado igualmente razão a ela. Mas o fato de não ter ido foi heróico. No que me diz respeito, confesso a você abertamente, se tivesse recebido uma carta como aquela, teria ido. Não teria suportado o medo do futuro. Só a Amália não o tem. Existiam muitas saídas. Uma outra moça, por exemplo, teria se enfeitado bastante, isso teria levado um tempo, e depois iria à hospedaria dos senhores, onde ficaria sabendo que Sortini já tinha ido embora, talvez mesmo logo após o envio do mensageiro, algo que é até muito provável, pois os humores dos funcionários são instáveis. Mas Amália não fez isso nem nada semelhante. Estava profundamente ofendida
e respondeu sem reservas. Se ela de algum modo tivesse fingido obedecer, ultrapassado apenas a soleira da porta da hospedaria dos senhores em tempo, a desgraça teria sido desviada. Temos aqui advogados muito espertos, capazes de fazer de um nada tudo o que se quer. Mas nesse caso, não existia nem mesmo um nada favorável. Pelo contrário, ainda persistia a desonra da carta de Sortine e o insulto ao mensageiro. Mas o que quer dizer desgraça? Perguntou K. E que advogado? Seria possível, por causa do comportamento criminoso de Sortine, acusar ou, pior ainda, punir Amália? Sim, disse Olga. Era possível, não certamente segundo um processo regular, e ela também não foi punida imediatamente, mas, sem dúvida, de outra maneira. Ela e nossa família inteira. E como é pesada essa pena, você agora começa com certeza a reconhecer. Parece-lhe injusta e monstruosa, mas na aldeia é uma opinião inteiramente isolada. Ela está a nosso favor por completo e devia nos consolar, e assim seria se não derivasse visivelmente de erros. Posso prová-lo com facilidade, e me perdoe se falo de Frieda nesse contexto, mas entre Frieda e clã, independentemente de como isso afinal veio a tomar forma, ocorreu algo totalmente semelhante ao caso entre Amália e Sortine. E, no entanto, embora no início estivesse assustado, você considera isso certo agora. E não se trata de hábito. Não se pode ficar tão embotado pelo hábito quando o caso é um simples julgamento. Trata-se meramente de se desfazer de erros. Não, Olga, disse K. Não sei por que você está puxando Frieda para essa história. O caso foi inteiramente diverso. Não misture coisas fundamentalmente diferentes e continue a contar. Por favor, disse Olga, não leve a mal se insisto na comparação. Ainda é um resíduo de erros também em relação a Frieda, quando você acredita ter de defendê-la contra uma comparação. Ela não precisa de modo algum ser defendida, só enaltecida. Se compara os dois casos, não estou dizendo que sejam iguais. Eles se comportam, um em relação ao outro, como a cor branca e a cor negra. E a cor branca é Frieda. No pior dos casos, se pode rir de Frieda, como fiz desconsideradamente no balcão de bebidas. Mais tarde, fiquei muito arrependida, mas até quem ri, aqui, já é maldoso ou invejoso. No entanto, se pode rir. Mas Amália, quando não se está ligado a ela pelo sangue, só se pode desprezar. É por isso que são dois casos fundamentalmente diversos, como diz você, mas apesar disso, também semelhantes. Também não são semelhantes, disse K, balançando irritado a cabeça. Deixe Frieda de lado. Ela não recebeu nenhuma bela carta como que a Amália recebeu de Sortine, e Frieda realmente amou o clã. Quem duvida disso pode lhe perguntar. Ela o ama até hoje. Mas essas diferenças são tão grandes? Perguntou Olga. Você não acredita que Clã pudesse ter escrito da mesma maneira a Frieda? Quando os senhores se levantam da escrivaninha, são assim. Não sabem como lidar com o mundo. Depois, distraidamente, dizem o que há de mais grosseiro. Não todos, mas muitos. A carta à Amália pode ter sido lançada ao papel sem reflexão, sem o menor cuidado pelo que havia sido escrito realmente. O que é que nós sabemos dos pensamentos dos senhores? Você mesmo não escutou ou ouviu dizer em que tom Clã se dirigiu a Frieda? Sabe-se que Clã é muito grosseiro, ao que parece, não diz nada durante horas, e depois, de repente, fala uma grosseria de tal natureza que faz a pessoa estremecer. Sobre Sortine, não se sabe disso, uma vez que, em geral, é muito desconhecido. No fundo, o que se sabe sobre ele é apenas que seu nome é parecido com o de Sordine. Não fosse essa semelhança de nome, provavelmente não se conheceria nada a seu respeito. Provavelmente também o confundem com Sordine, como especialista em combate ao fogo. Mas o verdadeiro especialista é o segundo, que explora a semelhança de nome para descarregar sobre Sortine os deveres de representação,
e desse modo pode permanecer no trabalho sem ser perturbado. Agora, se um homem sem traquejo no mundo, como Sortini, é de repente arrebatado pelo amor a uma jovem da aldeia, é natural que isso assuma outras formas pelas quais o aprendiz de marceneiro ao lado se apaixona. Além disso, é preciso pensar que entre um funcionário e a filha de um sapateiro existe uma grande distância, que tem, de alguma maneira, de ser transposta. Sortini tentou dessa forma. Outro poderia fazê-lo de modo diferente. Na verdade, consta que todos nós pertencemos ao castelo, que não existe distância e, portanto, nada para transpor. Talvez de hábito seja assim, mas tivemos infelizmente a oportunidade de ver que não é o caso, justamente quando o assunto é de interesse. Seja como for, depois de tudo, o comportamento de Sortini se tornou mais compreensível, menos monstruoso, e de fato ele é muito mais inteligível comparado com o de Clã, e mesmo quando não se está participando muito de perto, muito mais suportável. Quando Clã escreve uma carta terna, ela é mais embaraçosa do que a carta mais grosseira de Sortini. Compreenda-me direito, não ouso julgar Clã, apenas comparo, porque você se defende contra a comparação. Clã é sem dúvida como um comandante sobre o exército de mulheres. Ordena a hora esta, a hora aquela, para ir até ele. Não tolera nenhuma demora, e assim como ordena a vir, também ordena para ir embora. Clã jamais faria o esforço de escrever uma carta. Ora, em comparação com isso, é mais monstruoso ainda se Sortini, que vive completamente retirado e cujas relações com mulheres são no mínimo desconhecidas, senta-se um dia à escrivaninha e escreve, na sua bela letra de funcionário, uma carta certamente ignóbil. E se nesse caso não resulta nenhuma diferença em favor de Clã, mas o contrário disso, o amor de Frieda é a causa. A relação das mulheres com os funcionários, acredite-me, é muito difícil, ou antes, sempre muito fácil de julgar. Amor aqui nunca falta. Não existe amor infeliz de funcionário. Não é um elogio nesse sentido quando se diz de uma jovem, aqui não estou me referindo nem de longe a Frieda, que ela se entregou ao funcionário porque o amava. Ela o amava e se entregou a ele. Foi isso que aconteceu. Mas não há nada a louvar nesse caso. Amália, porém, não amava Sortini. É o que você pode objetar. Bem, ela não o amava, mas talvez o amasse sim. Quem pode responder? Nem mesmo ela. Como ela pode julgar tê-lo amado, se o repeliu de maneira tão vigorosa, como provavelmente nunca antes um funcionário tinha sido repelido? Barnabás diz que ainda hoje, às vezes treme diante do movimento com que Amália, faz 3 anos, bateu a janela. Isso também é verdade e por isso não se pode fazer-lhe perguntas. Ela encerrou o assunto com Sortini e não sabe nada mais que isso. Se o ama ou não, ela não sabe. Mas nós sabemos que as mulheres não podem senão amar funcionários quando estes se voltam para elas. Na verdade, amam o funcionário desde antes, por mais que queiram negá-lo, e Sortini não só se voltou para Amália, mas também saltou sobre a haste da bomba hidráulica quando viu Amália. Saltou sobre a haste com as pernas enrijecidas pelo trabalho na escrivaninha. Esta, entretanto, é uma exceção, dirá você. Sim, ela o é. Provou que sim, quando se recusou a ir até Sortini. E isso é uma exceção suficiente. Mas que, além disso, não tivesse amado Sortini, é quase exceção demais. E isso já não daria mais para entender. Naquela tarde, estávamos sem dúvidas atacados de cegueira. O fato, no entanto, de termos então acreditado, através de toda aquela névoa, notar algo do apaixonamento de Amália, mostrava um pouco ainda de discernimento. Mas quando se junta tudo isso, o que sobra então para uma diferença entre Frieda e Amália? Unicamente que Frieda fez o que Amália recusou. Pode ser, disse K,
Para mim, no entanto, a diferença principal é que Frieda é minha noiva e que, no fundo, Amália só me preocupa na medida em que é irmã de Barnabás, o mensageiro do castelo, e que o destino dela talvez esteja entrelaçado com o ofício de Barnabás. Se um funcionário tivesse cometido com ela uma injustiça clamorosa, do tipo que a princípio me pareceu existir, segundo seu relato, isso teria me ocupado muito, mas mesmo assim, bem mais como assunto oficial do que como sofrimento pessoal de Amália. Segundo seu relato, entretanto, a imagem muda de uma maneira que não me é, em verdade, inteiramente inteligível, mas uma vez que é você quem narra, ela é suficientemente digna de fé, e por isso eu gostaria muito de pôr esse assunto todo de lado. Não sou bombeiro, o que é que Sortine me importa? Mas Frieda me importa, e por isso é estranho para mim que você, em quem confiei por completo, e vou ficar feliz em continuar confiando, sempre procure continuamente atacar Frieda, por vias indiretas através de Amália, e tente me tornar suspeito. Não suponho que faça isso deliberadamente, nem muito menos com má intenção, senão eu já teria ido embora há muito tempo. Você não o faz com intenção. São as circunstâncias que a induzem a fazê-lo. Por amor a Amália, você quer elevá-la muito acima de todas as mulheres, e uma vez que não encontra na própria Amália, para esse objetivo, nada que seja suficientemente digno de louvor, acaba se apoiando no apequenamento de outras mulheres. O que Amália fez é notável, mas quanto mais você conta a esse respeito, tanto menos se pode decidir se um feito foi grande ou pequeno, inteligente ou estúpido, heróico ou covarde. Amália conserva trancados no peito os motivos que a moveram. Ninguém irá arrancá-los dela. Frieda, pelo contrário, não fez absolutamente nada de notável. Apenas seguiu seu coração para todo aquele que trata do caso com boa vontade. É algo claro, qualquer um pode verificá-lo. Aqui não há espaço para tagarelice. Mas eu não quero nem rebaixar Amália, nem defender Frieda, mas só esclarecer a você como me comporto com Frieda e como todo ataque contra Frieda é ao mesmo tempo um ataque contra a minha existência. Vim para cá por vontade própria, e por vontade própria me estabeleci aqui, mas tudo o que desde então aconteceu, principalmente minhas perspectivas de futuro, por mais sombrias que possam ser, elas de qualquer modo existem, tudo isso eu devo a Frieda. Discussão alguma nesse sentido pode desmenti-lo. Fui de fato aceito como agrimensor, mas só na aparência. Brincaram comigo, me expulsaram de todas as casas. Ainda hoje brincam comigo, mas... E quão mais complicado é isso? De certo modo, ganhei envergadura, e algo assim já tem um sentido. Por mínimo que seja, já tenho um lar, um posto e trabalho de verdade. Tenho uma noiva que, quando preciso cuidar de outros afazeres, assume meu trabalho profissional. Vou me casar com ela e me tornar membro da comunidade. Além da relação administrativa com o clã, tenho ainda outra, pessoal, da qual até agora com certeza não pude me aproveitar. Tudo isso é pouco? E quando vou à casa de vocês, a quem cumprimentam? A quem você confia a história da sua família? De quem espera a possibilidade, por mínima e improvável que ela seja, de alguma ajuda? Certamente não é de mim, o agrimensor, que, por exemplo, faz uma semana foi posto para fora de casa com violência por Lazyman e Brunswick. Você espera a ajuda do homem que já tem algum meio de poder. Mas esse poder eu devo justamente a Frieda. Frieda, tão modesta que, se você tentar perguntar a ela alguma coisa do gênero, certamente vai responder que não sabe o mínimo a esse respeito. E, no entanto, parece, diante de tudo isso, que Frieda, na sua inocência, fez mais do que Amália em toda a sua altivez. Pois veja só, tenho uma impressão de que você procura ajuda para Amália. E da parte de quem? Na verdade, de ninguém menos que Frieda. Falei coisas tão feias sobre Frieda, disse Olga. Sem dúvida, não o quis, e acreditava também não o ter feito, mas é possível. Nossa situação é tal que rompemos com todo mundo
e começamos a acusar. É mais forte que nós. Não sabemos em que direção. Você também tem razão. Existe agora uma grande diferença entre nós e Frieda, e é bom acentuá-lo pelo menos uma vez. Há 3 anos, éramos filhas de boa família, e Frieda, a órfã, criada do albergue da ponte. Passávamos por ela sem um olhar. Éramos certamente orgulhosas demais, mas assim fomos educadas. Naquela noite na hospedaria dos senhores, porém, você deve ter notado a atual situação. Frieda com o chicote na mão e eu no meio dos servos. Mas é pior ainda. Frieda pode nos desprezar. Corresponde ao seu posto, são as relações efetivas que o forçam. Quem, no entanto, não nos despreza? Quem quer que decida nos desprezar, encontra logo a maior companhia. Você conhece a sucessora de Frieda? Pepe é o nome dela. Só a conheci anteontem à noite. Até então, ela era camareira. Estou certa de que ela supera Frieda no ato de me desprezar. Ela viu da janela quando fui buscar cerveja, correu até a porta e trancou-a. Tive de pedir durante muito tempo e prometer-lhe a fita que trago no cabelo para que ela abrisse para mim. Mas quando lhe dei a fita, jogou-a num canto. Bem, ela pode me desprezar, em parte porque dependo de sua boa vontade. Ela está no balcão de bebidas da hospedaria dos senhores, certamente só por algum tempo, e sem dúvida não tem as qualidades necessárias para ser uma empregada naquele lugar de forma duradoura. Basta ouvir como o gerente da hospedaria fala com Pepe e comparar com a maneira como fala com Frieda. Isso, entretanto, não impede Pepe de desprezar também Amália, cujo olhar, por si só, seria suficiente para fazer Pepe sumir logo do salão, com todas as suas tranças e fitas, com uma presteza de que nunca seria capaz se dependesse apenas de suas próprias perninhas grossas. Que palavrório revoltante sobre Amália tive de ouvir ontem. Outra vez da parte dela, até que finalmente os clientes tomaram o meu partido, do modo, é claro, que você já viu uma vez. Como você é medrosa, disse K. Apenas coloquei Frieda no devido lugar, mas não quis rebaixar nenhum de vocês do jeito que você entendeu. Sua família tem alguma coisa especial para mim, e isso não escondi. Mas o modo como essa particularidade dá motivo para desprezo é uma coisa que não entendo. Ah, K, disse Olga. Temo que você também não irá entendê-lo. Será que não consegue compreender de maneira alguma que o comportamento de Amália diante de Sortine foi o primeiro motivo desse desprezo? Seria, na verdade, muito estranho, disse K. Admirar ou condenar Amália por causa disso seria possível. Mas desprezar? E se realmente desprezam Amália por um sentimento que me é incompreensível, por que se estende o desprezo sobre todos vocês, sobre a família inocente? Que Pepe, por exemplo, a despreze, é forte demais, e quando eu for de novo à hospedaria dos senhores, quero fazê-la pagar por isso. Se você quisesse, disse Olga, mudar o modo de ver de todos os que nos desprezam, seria um árduo trabalho, pois tudo vem do castelo. Lembro-me ainda com precisão da tarde que se seguiu aquela manhã. Brunswick, que antes era nosso ajudante, chegara como todos os dias. O pai lhe havia dado trabalho e o mandado de volta para casa. Nós estávamos sentados tomando o café da manhã, todos muito animados, com exceção de Amália. O pai falava sem parar da festa. Tinha vários planos em relação ao corpo de bombeiros. No castelo, com efeito, uma equipe própria de bombeiros que enviara uma delegação à festa, com a qual muita coisa tinha sido discutida. Os senhores do castelo presentes haviam visto as realizações da nossa brigada de fogo, se pronunciado muito favoravelmente sobre ela, comparando-a aos bombeiros do castelo com um resultado que se mostrou vantajoso para nós. Tinha falado sobre a necessidade de uma nova organização do corpo de bombeiros do castelo, para a qual eram necessários instrutores da aldeia. Alguns, na verdade, foram levados em conta, mas o pai tinha com certeza a esperança de que a escolha recairia sobre ele.
Falou então sobre isso e como era seu costume, tão bonito, de realmente se espalhar quando estava à mesa, ficou lá sentado, abarcando com os braços metade do móvel. E toda vez que erguia os olhos pela janela aberta para o céu, seu rosto era tão jovem e esperançoso como nunca mais iria vê-lo. Foi aí que Amália, com uma superioridade que não conhecíamos nela, disse que ninguém devia pôr muita fé naqueles discursos dos senhores. Nessas ocasiões, eles costumavam dizer com gosto algo agradável, mas que isso significava pouco, mal havia sido dito, já tinha sido esquecido para sempre. Embora certamente as pessoas, na próxima oportunidade, estivessem sem dúvida outra vez na mão deles. A mãe a reprovou por falar assim. O pai apenas riu de sua precocidade e do seu ar de sabedoria, mas depois hesitou, parecendo buscar algo cuja falta só agora notava, mas em verdade não faltava nada, e ele disse que Brunswick havia contado alguma coisa sobre um mensageiro e uma carta rasgada. Perguntou se nós estávamos a par disso, quem estava envolvido e como ficara aquela história. Nós silenciamos, e Barnabás, que era então jovem como um cordeirinho, falou algo particularmente tolo ou atrevido. Falou-se de outras coisas, e o assunto caiu no esquecimento. Fim do capítulo.